Começando a gravar. Gi, muito obrigada a todos. É o nosso primeiro encontro, a BDH Digital. Nós tornamos as nossas 17 diretorias regionais em um só Brasil, isso é algo muito interessante. A possibilidade de todos poderem ver, né? Da gente, é estranho e é bom isso, porque tanta gente que eu vejo algumas vezes na diretoria regional, nos grupos, e a gente poder se ver, né? Porque acaba ficando encontros do Rio de Janeiro, encontros de Minas Gerais. Eu acho que isso favoreceu bastante o encontro BDH digital, e mesmo em épocas de não pandemia, nós deveríamos fazer. Deixa um adendo aos nossos diretores, aos nossos presidentes, à nossa diretoria nacional. Eu vou passar, a mestre de cerimônia será a Elza Costeira, a professora Elza Costeira, e a nossa primeira palestrante vai ser a Patrícia Strápano. Elzinha, pode começar. Ok, vamos começando então, dando as boas-vindas a todos os colegas. Estou vendo um monte de gente aqui que eu não vi há muito tempo, são muito bem-vindos. E é uma satisfação a gente inaugurar esse novo formato, né, da nossa jornada de troca de experiências, né? E eu já estava aqui com o celular para apresentar a professora Patrícia de Trápano. Ela é professora doutora, trabalha lá na FAU-FRJ, é arquiteta, tem doutorado e mestrado, é do PROARC, tem especialização em interior designer pelo Instituto Superiore de Arquitetura e Design de Milano, é especialista em História da Arte e da Arquitetura no Brasil, pela PUC, tem MBA em Edifícios Sustentáveis, da UCP Rio de Janeiro, em parceria com o GBC, o Green Building Council Brasil. Pós-administração FGV. Nossa, como ela é coisa, hein, Patrícia? Nossa Senhora! Há 9 anos, a Patrícia é sócia da Loggia Arquitetura e Iluminação e atua nas áreas de arquitetura, com ênfase em projetos de edificação, interiores, principalmente em luminotécnica, sustentabilidade, conforto ambiental e educação sequencial. Queria dizer, então, que a gente tem muito prazer e uma honra em receber a professora Patrícia para dar início à palestra. Podemos ouvir você, Patrícia? Claro. Primeiro, boa noite a todos, né? Obrigado aí pelo convite, a BDH. É sempre um prazer estar com vocês e poder compartilhar um pouquinho de conhecimento com todo mundo, né? A ideia hoje é a gente trabalhar um pouco as questões da iluminação e as questões de saúde nesses ambientes hospitalares que a gente sabe que são tão penalizados por tantas coisas, né? Por questões políticas, por questões sociais, o acesso aos nossos hospitais cada vez mais difícil, principalmente nesse período pós-pandemia, né? E que a gente vai passar, né, daqui a pouco, e a gente vai continuar com as nossas estruturas de hospitais assim caóticas, né? Assim como, por exemplo, a gente vê nessa imagem de como que a gente poderia trabalhar para melhorar isso. É claro que isso tudo não é uma questão só da arquitetura, né? A gente sabe bem disso. Mas se a gente agora fosse voltar a esse espaço, eu sempre procurei botar nessa apresentação os espaços, dizendo aonde eles são, né? Para a gente ter assim, uma noção, ou quem quiser depois ver também mais informação sobre os lugares. Então, esse retrato dessa enfermaria, né? desse pronto-socorro, na verdade, a sala vermelha e amarela, né? Desse hospital, tudo misturado aqui em Recife, você consegue enxergar como que eles têm pouca privacidade, né? Quanta gente se aglomera. Se você olhar bem, vamos falar já falando de luz, né? Essa luminária que eles colocaram aí nessa sala é uma das mais simples que a gente pode encontrar no mercado. Hoje em dia a gente bota isso em garagem, aquela que dá todo o ofuscamento necessário para a pessoa se sentir incomodada. Então, assim, uma série de coisas, pouco contato com o exterior,
pouco espaço para se mexer, não tem ventilação, né? Então, aqui dentro, além de ter todos esses problemas das pessoas que estão doentes e seus acompanhantes, também os profissionais da saúde, que são constantemente estressados por conta de tanto trabalho, de tanta dificuldade que eles passam. Então, assim, muitas alegrias e muitas tristezas são compartilhadas nesse ambiente. Então, como é que a arquitetura pode contribuir para que isso fique melhor, né? Para que a gente tenha um espaço melhor? Então, eu vou começar falando do macro e depois a gente vai chegando no nosso tema de iluminação. Nessa imagem aqui, eu acho importante falar para vocês, né, todos os profissionais da área de arquitetura, todos ou a grande parte, né, dessa necessidade que a gente tem de fazer um projeto, né? O projeto, qual partido, ele tem que se guiar por alguma coisa, o que me baseio para poder fazer um excelente projeto, seja ele qual for, no nosso caso aqui de hospitais, clínicas. Então, assim, eu vejo muito nesse período pós-pandemia, que a gente vai encarar daqui para frente, a necessidade cada vez maior da gente se guiar por algumas recomendações. Veja bem, eu não estou falando que a gente vai certificar o hospital, isso faz quem quer. Tá? A gente conhece aí, né, as certificações LEED, que já existem para o hospital, e essa certificação, que é uma certificação que também nasceu do GBC, né, que nasceu em 2014, que é o WELL, certificação WELL, ela hoje já está na sua segunda versão. É uma certificação que me dá parâmetros extremamente importantes. Eu não sei quanto de vocês conhece essa certificação, ou já ouviu falar, ou já parou para ler os parâmetros que ela aborda, mas basicamente a gente fala do ar, da água, da luz, do movimento, material, som, conforto térmico, que são temáticas que são muito comuns aos arquitetos, e fala também de requisitos que enriquecem, eles falam mente, né? A mente da pessoa que está trabalhando dentro dos espaços. O que eu posso fazer para melhorar o conforto mental dessas pessoas que estão ali? E ele chega também a falar da parte de alimentação. Quer dizer, o que nesses espaços que a gente vai projetar daqui para frente, o que deveria ter de comida para que a pessoa seja mais saudável? Então, é uma certificação que centra no homem. O homem é o centro de tudo para o WELL. Então, eu recomendo, não que se certifique, mas que você passe a dar uma olhada com mais carinho em tudo que ela diz, para a gente repensar esses espaços de hospitais. E aí eu mostro o seguinte: o que aconteceu com os nossos hospitais ao longo do tempo, né? A gente tem, que vem aí, eu ilustrei um hospital do Alagoa, né, que é um projeto modernista do Niemeyer, onde os princípios, principalmente de insolação e ventilação, eram muito respeitados, né? E a gente vê que dessa arquitetura modernista isso se fazia muito, né? Então você vai ver lá os nossos tobogós, brises, protegendo fachadas, e uma leva de projetos que se preocupava muito com isso, oriundos, né, dessa arquitetura modernista. E aí a gente passa também para uma arquitetura do Lelé, que todos vocês conhecem também, que criou sua linguagem própria de hospital, na qual ele tinha como requisito fundamental, veja bem, o WELL nem existia, né? E ele já trabalhava na sua arquitetura, desde esse aqui do Sara, de 2001, mas ele já fez anteriores a esse, de Fortaleza, todos esses conceitos muito enraizados na arquitetura dele. E a gente vê o quê? Com relação aos nossos hospitais hoje em dia, muitos dos nossos hospitais hoje em dia que nascem porque a saúde também se tornou, ela dá retorno financeiro, né? Principalmente os hospitais particulares, enfim. Então, a gente vê que os prédios hospitalares, de um modo geral, nascem muito ainda com uma cara de fachadas de vidro e revestimento de alumínio, né? Isso é o que a gente vê demais nos novos hospitais por aí. E aí a gente tem esses exemplos do passado e temos aqui, ó, à direita, não sei se vocês viram, esse hospital é um hospital público, o Hospital de Urgências de São Bernardo do Campo. Ele nasceu agora, ele foi inaugurado agora em maio, se não me engano, que bebe da fonte da arquitetura modernista, né? Você vai ver que ele está ali, aquela implantação modular, retilínea, com preocupação com a orientação das fachadas, essa coisa toda.
e uma proteção, na verdade a gente chama até da releitura dos brises, né? Os brises, proteções de fachada, não precisa ter a cara do Hospital da Lagoa, nós estamos, afinal, em 2020, então, assim, como deve ser essa proteção de fachada desse hospital contemporâneo? Então, assim, me chamou a atenção muito esse edifício, porque ele me remete a uma leitura, uma releitura, né, da arquitetura modernista, e ela traz áreas contemporâneas, e que você vê, olha, enfermarias extremamente bem iluminadas, com boa vista da iluminação natural, com a proteção térmica, enfim. Então, eu trouxe essas referências aqui para a gente começar a pensar nesse edifício. E, continuando ainda nessa linguagem, eu coloquei aqui mais 2 situações, né, de projeto. Esse hospital aqui também de Águas Claras, que foi feito em Brasília, né, da Rede Ímpar, esse eu tive a oportunidade de participar na parte do projeto luminotécnico, ele também começa a remeter algumas coisas que são extremamente importantes para a arquitetura hospitalar, que é assim, o contato do paciente que fica deitado lá na cama, olhando para uma janela, né? E ele olha para o quê? Ele vai olhar para um prisma de iluminação que fica, que é obrigatório, que todo quarto tem que ter iluminação, então ele fica olhando para um prisma de ventilação, sim, simples, seco, cimentado? Não. Ele vai olhar para um prisma de iluminação que seja com plantas, que tenha plantas ali, sabe? Então, até que ponto o arquiteto aqui poderia simplesmente colocar um prisma qualquer, cimentado? Não, mas já se começa a pensar que as pessoas têm que ter essa visão com o verde. Isso faz bem para o homem, tá? Então, a gente tem que começar a repensar essas coisas. E outro hospital que me chamou atenção, você veja os anos, esse aqui é na Singapura. Você vai dizer, Singapura, eles estão super bem, podem construir o que eles quiserem. Ok, mas veja bem, os nomes aqui vocês copiam, depois vocês procurem pela internet. Que hospital interessante esse aqui, em Singapura. Ele é inserido dentro do verde, né? E ele tem, assim, veja uma enfermaria deles, tá? Extremamente iluminada, com proteção, você vê a proteção de brises, etc. Você vê uma coisa interessantíssima, ventilador na enfermaria, né? Você não tem somente, quer dizer, deve ter, claro, um ar-condicionado, mas, enfim, tem um ventilador, coisa que a gente, né, também não vê, e você vê que essa parte superior das janelas aqui desse hospital, veja bem, aquela tal ventilação de higiene que a gente tanto fala nas aulas de conforto, que é super importante, né? Então, isso é uma enfermaria desse hospital, e além disso, que eu achei muito bacana, a área verde externa dele, que ele é implantado dentro do verde, eles têm, veja bem, aqui o pessoalzinho todo plantando horta e cultivando alimentação que vai suprir o próprio hospital. Então, isso é muito legal, isso vai todo de acordo com o que a gente falou da certificação WELL, né? E, além disso, além de ter espaços verdes para isso, eles também têm momentos, veja que fundo bonito com água, essa coisa toda, onde eles trazem o quê? A música. O cara está internado lá, está escutando uma música, se ele não pode sair do quarto, né? Ou, seja lá o que for, ele pode ter um contato, ou as pessoas que estão acompanhando os doentes desse hospital. Então, isso, para mim, é um retrato é um exemplo de um projeto de hospital que pensa naqueles critérios que a gente falou ali. Tá? Então, eu vejo a arquitetura contribuindo dessa maneira, tá? E daí para mais. Outra coisa que eu começo agora, né, focando já para a nossa área, né, para a parte de iluminação, mas ainda falando como a arquitetura pode contribuir, eu vejo assim, não sei se vocês conhecem esse hospital, Nemours Children's Hospital, ele é de 2012, ele é em Orlando, né, na Flórida, e ele me chama a atenção por esses resultados de espaço e de luz. Então, o que você consegue enxergar aqui? Aqui no centro do slide eu coloquei, né, a luz, porque é o nosso tema da nossa palestra de hoje, que saiu da certificação WELL. Então, ela me coloca aqui 4 condições, né? Você pensar no design e no conforto visual desses espaços,
pensar nas questões do ciclo circadiano, design pensando nessas questões do ciclo circadiano de cada criança que vai ficar ali dentro, dos pais, um controle de ofuscamento de luminárias, enfim, para que a sua especificação não seja prejudicial às pessoas que vão estar lá dentro, e controle solar, né? Se você abrir lá o UEL, você vai ver isso aí são os requisitos que te fazem pontuar, que não precisa de pontuar nada, é um bom senso que vale aqui. Você, como arquiteto, você tem que se remeter a essas questões para fazer um bom projeto, tá? Então, olha que interessante esse hospital. Veja bem, quando eu olhei, eu não conheço, nunca fui lá, né? Mas quando eu olhei essa foto, eu falei, caramba, como será que essa pessoa, né, esse escritório, esse CD mais M de iluminação, ele colocou essa luz ali. Depois, lendo um pouco mais a respeito, eu vi que são as crianças que de dentro do quarto conseguem mudar a cor que se reflete, né? Você vê aqui, olha, você vê até que nessa foto do quarto superior, você tem um teto vermelho. Então, eu estou entendendo que isso tenha algum jogo de luz, porque senão o quarto inteiro ficaria vermelho, né? E que, à noite, essa luminosidade vermelha reflete aqui também para esses brises e te dá essa sensação de colorido. Eu estava lendo um pouco a respeito sobre esse hospital. Isso tem a ver também com o estado de espírito da criança. Ela gosta do lúdico, né? O estado de espírito dela, vermelho, amarelo, azul, isso também pode refletir na cor que ela coloca. E esses controles são individuais dos quartos. E por isso que o resultado final de fachada é esse colorido, que é extremamente interessante. Então, é um outro modo de você pensar a luz num aspecto mais emocional, né? Que te dê uma outra visão que não seja somente iluminar, né? Atender ao conforto visual. Então, você vê aqui, olha, brises nas fachadas, grandes áreas livres para as crianças interagirem. Essa foto aqui é dentro de uma sala, de uma área do hospital, essa superior aqui. Então, você vê elementos arquitetônicos que interagem com a luz, dando a essa criança todo esse dinamismo que é necessário para que os próprios móveis, tudo é concebido aqui em função da criança. Tá? Então, isso eu adoro assim, esse hospital, assim, achei ele extremamente interessante e, por isso, eu coloquei ele como exemplo para a gente começar, então, a falar. Tá? Então, mas por que a iluminação é importante nos ambientes hospitalares, né? E aí eu começo falando, primeira coisa, sobre a luz natural, né? Ela é fundamental para a recuperação do paciente, isso é mais do que comprovado. A diminuição da depressão, aquele paciente que está dias naquela UTI, né? A agitação dele, ele diminui, ela alivia a dor, melhora o sono, cria uma empatia com o lugar. Então, eu coloco nessas duas imagens aqui, uma do centro cirúrgico do Albert Einstein, em São Paulo, que a gente vê que já sim agrega a ele uma iluminação natural para o centro cirúrgico, até para cirurgias muito longas, em que o médico fique ali, ele precisa também entender o dia e a noite, faz bem para o médico que está ali trabalhando. Né? E aí, com um controle, obviamente, interno de persianas, né? Tudo é fechado, não pode abrir, claro, porque é um centro cirúrgico, mas você pode ter um controle interno de persiana, seja lá o que for, para fazer com que diminua o excesso de luz quando isso for necessário. Tá? E aqui uma UTI é do Copstar, da Redditor, do Rio de Janeiro, é um quarto de UTI que eu gostei dessa foto, porque assim, não basta ter uma janela. A gente sabe e a gente percebe que as nossas UTIs têm janela hoje em dia, né? As pessoas já estão entendendo que isso é necessário. Mas não é só um buraquinho, né? É uma janela em que você tem um contato com o verde, isso é super importante, tá? A gente até pensa assim, por que o paciente está de costas, né? Então, na verdade, o ideal é que ele fique de lado para essa janela, porque num momento de agonia que ele está numa UTI, ele abriu o olho, ele viu a luz, então ele viu verde. Então, essa coisa de colocar a janela nas costas, eu já vi vários, então é uma coisa para a gente rever também, tá? Então, o que caracteriza uma iluminação com qualidade? Né? O que caracteriza uma iluminação com qualidade? Aí eu divido, né, para a gente começar a descer dentro do tema, nesses três famílias, né? 3 aspectos que são importantes para isso. O conforto visual, tá? Os aspectos emocionais e os aspectos biológicos. Tá? Então, aí eu ilustro de novo com fotos aqui que eu acho importante. O conforto visual, nós que trabalhamos com iluminação,
né? São todas... Eu pensei alguns para a gente falar aqui, mas são as coisas que são importantes para a gente fazer a tarefa visual, realizar a tarefa visual, né? E aí a gente vai ver no hospital, são tarefas administrativas, são as tarefas de cirurgia, enfim, tudo mais que demanda de luz para você poder realizar a tarefa. Os aspectos emocionais é um pouco do que eu falei do hospital, desse hospital infantil, que você trabalha a luz com um aspecto lúdico. Ela vai atingir uma outra parte do seu cérebro que não tem exatamente a necessidade de enxergar, mas sim de te dar prazer e de causar algum tipo de emoção. A gente não pode desvencilhar essas 3 condições da qualidade da luz. E, por fim, os aspectos biológicos, que é justamente o quê? E a gente vai falar. A necessidade, isso que a gente tem de fazer o nosso ciclo circadiano, né? O nosso ciclo de dia e de noite acontecer dentro da gente, a produção de hormônios, tudo isso é extremamente importante e isso, a luz é necessária para que isso aconteça, tá? Para que o paciente se recupere melhor, né? Para que, de novo, a caminhe de costas para a janela, para esse belo verde, né? Então, enfim, coisas que a gente precisa melhorar. E com relação agora, eu vou falar um pouquinho dos 3 aspectos, tá? Conforto visual, o que é extremamente importante para a gente entender o que a gente está falando. É saber o quanto que essa luz, né? Qual é a temperatura de cor dessa luz. Né? Quem trabalha com iluminação já está, né, já acostumado a entender uma luz mais amarelada, seria aquela luz mais 2000K, 3000K, graus Kelvin, né? Uma luz mais de meio-dia, uma luz 6000K. Isso aqui, a temperatura de cor dessa sua fonte é extremamente importante para você entender, né? Isso aqui é o sol, luz natural, e isso aqui se reporta também às lâmpadas e os diversos tipos de fontes, né? Não só lâmpadas, mas as fontes que a gente tem hoje em dia. Então, por que uma hora tem que ser mais amarelada e por que outra hora ela tem que ser mais branca, tá? A gente vai falar isso já já. Aí, outra componente do conforto visual que a gente não pode abrir mão é a questão do índice de reprodução de cor. O que é o índice de reprodução de cor? É o quanto aquela cor que você está vendo me dá de aspecto verde, aquele objeto, seja lá o que for que você está vendo, me dá a cor verdadeira das coisas. Então, assim, para um hospital, isso é extremamente importante, né? Você não pode ver o paciente esverdeado, né? Porque você vai entender por que o paciente está esverdeado, Jesus. Né? Por causa da luz. Ele está esverdeado, você vai achar que ele está com algum problema, enfim. É extremamente importante o RA, ou a reprodução de cor dentro de um hospital, das fontes. Tanto é que a nossa norma, ela já agrega, a 8995, a gente vai mostrar daqui a pouco, ela já agrega essa condição, a sua condição de conforto visual dentro de um hospital. E ela se baseia toda, hoje em dia, desde a década de 60, ela é elaborada pelo CIE, que é a Comissão Internacional de Luz, de Iluminação da França. Então, ela se baseia nessas 15 cores, tá? Então, o que é muito comum de você ver? O IRC maior que 80, IRC maior que 90. Então, o que isso significa? Hoje em dia, principalmente as fontes luminosas, que são os LEDs, né, que a gente está usando muito nos hospitais, e, enfim, e é a fonte de luz que se usa em termos de eficiência energética, o seu espectro de luz, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, ele tem muito da componente azul, muitas vezes, e menos da vermelha, que é uma cor importantíssima para você enxergar determinadas situações, principalmente no hospital. A cor da pele das pessoas, veja bem, você tem que ter uma reprodução do espectro é aquilo de energia que aquela fonte luminosa está te emitindo e quanto que ela tem da energia no espectro do vermelho, do amarelo, enfim. Então, eu não posso me basear só nessas 8 cores básicas, porque senão tudo fica muito pálido. Então, hoje em dia, é muito comum a gente escutar qual é o R9 dessa fonte. O que é um R9 dessa fonte? É você ver se no espectro dessa fonte tem o vermelho. Porque não adianta você iluminar alguma coisa que você precisa ver a pele da pessoa, né? E não tem uma componente mais vermelha, mais rosa, e você tem muito ênfase de verde, azul, etc. Então, como o IRC é uma média,
a média, a gente sabe que a média, na verdade, não diz nada, né? Na verdade, a gente deveria saber, de fato, ter da fonte luminosa o espectro dela direitinho. Aí você ia ver quanto de percentual que tem do vermelho, do amarelo. Hoje em dia, nos Estados Unidos, eles já têm uma outra metodologia que eles analisam, mas ainda não está incorporada como oficial do CIE, que é a normativa TM30, que engloba 99 cores para essa análise. Mas, por enquanto, o que a gente trabalha ainda é com esse padrão de medição CIE. Tá? Então, a importância da gente saber o espectro de fato dessa cor. Outra condição, outras 4 condições que dizem respeito ao conforto visual é ofuscamento GR, uniformidade e contraste. Então, assim, como explicar isso para vocês sem ficar uma coisa muito monótona? Então, eu vou tentar dizer as coisas mais relevantes. O ofuscamento acontece toda vez que eu tenho excesso de brilho, né? Um excesso de luz no seu olho, luminância, é o que a gente fala. Então, por exemplo, no hospital, isso acontecer num corredor, a gente até vai tolerar, mas assim, no quarto, com o paciente, em lugares onde você tem a necessidade da tarefa visual mais intensa, você não pode deixar que isso aconteça e isso perturbe. E o ofuscamento não só é da luz artificial, também da natural. Então, a gente também, por viver no Rio de Janeiro, no meu caso, ou do lugar que vocês estiverem, né, do Brasil, qual é a quantidade de luz que entra por essa janela? Não adianta você sair abrindo um janelão no Rio de Janeiro. Mas se você estiver na Finlândia, você pode abrir um janelão à vontade, todo mundo vai ficar super feliz, porque o excesso de luminância da abóbora celeste não é tão grande, entendeu? Então, assim, o ofuscamento pode ser dividido em desconfortável e inabilitador. O inabilitador eu não enxergo, eu perco a capacidade de ver, né? E o desconfortável é aquele que a gente convive. Então, é esse que a norma pede, tem alguns pré-requisitos para a gente se adequar, né, ao nosso projeto para que não aconteça esse ofuscamento desconfortável. Um deles é o ângulo de corte das luminárias. Então, vocês estão vendo aqui esse cortezinho, né? Aqui ao lado da palavra inabilitador, uma lâmpada, e aqui está o teto, e tem esse ângulo aqui, que é um ângulo de corte. O que significa isso? Se o sujeito está o último aqui da fila, esse aqui, no último da fila, é um ângulo de corte pequeno. O que quer dizer isso? Ele tem que se afastar pra caramba da fonte de luz para não enxergar a fonte, a lâmpada. Tá? Principalmente se tratando de LED, que ofusca pra caramba. Então, assim, quanto maior for esse ângulo de corte, mais o sujeito pode caminhar e se aproximar melhor e não ser ofuscado pela fonte, certo? Então, assim, isso demanda o quê? Uma ótica dessa luminária. Você pode ter aqui na frente algum controle anti-ofuscamento, a fonte pode ser recuada, você tem uma série de requisitos de luminária que você tem que entender para especificar. Por exemplo, quando você trabalha com aqueles painéis de LED 60x60 ou 30x30, eles normalmente não têm, eles têm uma distribuição de luz, né? O que a pessoa enxerga de luminância, muitas vezes se torna desconfortável. Ele não tem uma preocupação com a UGR. Então, vamos lá, vou falar aqui desse outro conceito. O que é a UGR? Que está na nossa norma também, 8995. Ela é um número que, a partir de uma metodologia de cálculo, tá? Você calcula, tem uma fórmula que pode ser feita à mão, uma fórmula, né? Uma matemática que você aplica, ou os softwares hoje em dia, o Dialux, o AGI, você insere a fotometria dessa luminária ali dentro, que você está tentando especificar para determinado ambiente, e você, então, coloca o observador em 2 posições, no longitudinal e no transversal da sala. E você, então, simula o resultado disso um número, né? É um número que revela o quê? Né? O cálculo desse UGR é baseado nessa norma aqui, que a gente incorporou para a nossa. Ele é baseado em quê? Por exemplo, a gente escuta o GR19, é bom ou ruim? Normalmente as luminárias com GR19 têm excelente, elas são ideais, são boas para tarefas visuais médias. Tarefas visuais
extremamente acuradas, você deveria ter um controle maior, de 13 a 16. Então, eu falava desses painéis de LED, né? Normalmente, esses painéis de LED são usados para tarefas visuais simples. Então, você vê que eles, normalmente, se você for pegar o GR deles, entre 22 a 28 você vai ter. Então, em determinadas situações, você vai ter um certo desconforto visual. Não que a pessoa não vai ficar ofuscada, mas esse UGR é o índice que me dá o grau de ofuscamento que aquela luminária vai te oferecer. Extremamente importante, tá? Você entender o que é o GR e saber calcular ela. E depois eu tenho também contraste e uniformidade. O contraste diz respeito ao quê? Ao brilho, né? Então, assim, eu não posso, num ambiente hospitalar, ter grandes contrastes. O que eu quero dizer com isso? Eu sempre falo, se você quer ter grandes contrastes, você vai iluminar uma obra de arte, um anel, uma coisa muito específica, você joga muita luz ali e o entorno imediato fica escuro. Você está trabalhando com um máximo de contraste que na norma pede-se 40:1. Tá? Mas normalmente não é essa a ideia de um hospital. Né? O hospital você pensa em trabalhar tarefas em entorno imediato, numa relação de luminância de 3:1. O nosso olho, até nessa faixa de 3:1, praticamente ele não percebe que você está tendo grandes contrastes, isso é bom. Tá? Então, uma grande janela com grande luminância e paralelo a isso, se você virar o rosto e olhar para o outro lado, você fica quase que cegado, imediato. Esse excesso de luz que entra pela janela te cega, né? E te dá um grande contraste com relação ao ambiente interno. Então, por isso, você tem que dosar o tamanho das janelas também, para não ter tanto problema de contraste. E a uniformidade diz respeito à iluminância. E iluminância é a luz por metro quadrado, é aquilo que você vê nas normas, 300 lux, 400 lux, é o que dá para o espaço a sensação de um ambiente mais uniforme e menos uniforme. Então, se a gente for bem assim, pensar nisso, normalmente, um ambiente, uma enfermaria, né? Uma UTI, ela tende a ter uma luz mais uniforme, né? Não tem muito que você ter num espaço 300 e o outro uma diferença muito grande, né? 500 lux para um lado e 100 lux para o outro. Então, ambientes uniformes têm, entre a tarefa e o seu entorno imediato, uma diferença pequena. É uma conta que você faz. Iluminância mínima daquele espaço dividido pela média. Então, áreas de tarefa não poderá ser menor que 0,7 e o entorno imediato 0,5. Quer dizer, é o quanto que você vai ter de luz aqui entre o ponto que você está trabalhando e seu entorno imediato. Tá? Bom, então, ofuscamento, uniformidade, UGR, contraste, temperatura de cor e IRC. De conforto visual são os mais importantes para a gente trabalhar esse nosso tema de hoje. Tá? Existem outros, mas a gente depois falaria sobre isso. Agora vamos àquele outro segundo aspecto, os aspectos biológicos. E o famoso, né, a gente ouve muito, famoso não, a gente escuta muito falar hoje em dia sobre o Human-Centric Lighting, né, que seria o homem como centro da iluminação. O mais importante é se pensar quando se pensa num projeto de iluminação, né? Esse conceito é muito centrado nessa condição aqui. Então, rapidamente explicando, que isso é um assunto extremamente atual, as pessoas têm falado muito sobre isso e têm discutido muito essa temática, né? Que se diz respeito ao seguinte, quando o nosso olho ele tem muitas células fotorreceptoras e dentre as que a gente conhece são os cones e bastonetes. Cones, visão de cores, principalmente, e os bastonetes, as visões periféricas, né? Eles captam a radiação luminosa e faz com que a gente enxergue as coisas que estão do nosso lado. E assim sempre foi, né? Só que, assim, de 2002 para cá, né, foi colocado em prática, a gente não tem só esses fotorreceptores que enxergam a radiação luminosa. A gente também tem uma terceira família, a gente chama do terceiro fotorreceptor, ele tem um outro nome maior, mas, enfim, muito conhecido hoje, IPRG6. Tá? Eles captam o quê? Ele não capta luz, ele vai captar
uma determinada, ele vai olhar e vai gerar um estímulo que vai diretamente para o cérebro da pessoa, que é o que caracteriza você entender se é dia ou se é noite. Então, esse fotorreceptor, o terceiro fotorreceptor, que de 2002 começou a ser, né, são pesquisas, a gente fala que a partir de 2002, você vê que é recente, que ele começou a ser colocado em prática aí nos projetos de iluminação principalmente, é que me fez entender essa importância do ciclo circadiano e a luz. Então, o que eles descobriram? A gente sabe que o nosso ciclo diário é assim, de 6 da manhã a meio-dia, a gente está, né, o acordar, aumentando a pressão arterial, é no momento em que eu enxergo o azul, né? Esse fotorreceptor, a gente diz que é aquele fotorreceptor que ele enxerga o azul, né? O azul, ou não é que enxerga azul, o comprimento de onda 480 nanômetros faz com que eu tenha, biologicamente falando, a sensação de que é dia, é a tal luz de 6.000K, a luz do dia. Então, o seu corpo entende que você está acordando. E aí você vai começar a produzir os tais hormônios que te fazem sentir bem. Dopamina, serotonina, cortisol, enfim, tudo isso é produzido a partir dessa percepção do seu cérebro de que é dia. E isso só começou a ser trabalhado mais quando as pessoas entenderam que a luz tinha relação direta com isso, através desse terceiro fotorreceptor. Então, isso é extremamente importante, porque as fontes de luz, quando é luz natural, e por isso a importância da janela no hospital, no centro cirúrgico, é que o seu organismo percebe que é dia ou é noite. Quando for noite, né? Então, ficou escuro, as próprias luzes que estão artificial no seu quarto, ou seja lá onde for, na UTI, enfim, elas também deveriam deixar de ser 6.000K, com um espectro muito mais, o espectro de luz. Quando eu falo espectro, eu vou falar desse quadrado preto, desse retângulo preto aqui. Então, quando a gente fala de espectro, eu quero dizer, por exemplo, durante o dia você está com uma luminária que está com ênfase no azul. Então, o LED branco puro, o LED é originário do quê? De um chip que produz a radiação azul, né? Então, assim, você tem um determinado LED que está naquele momento com uma ênfase em azul. Isso para o dia é ótimo. Agora, quando vai anoitecendo, isso já não é tão bom, porque você tem que mudar essa fonte. Mudar essa fonte significa que você troque a sua luz para uma luz em que esse espectro azul diminua e os espectros de vermelho, amarelo, se cresçam. Então, você não só vai perceber um ambiente mais amarelado, mas também o seu terceiro fotorreceptor vai enxergar menos do azul, que justamente ele entende que anoiteceu. E aí ele começa a produzir melatonina, né? E o que faz fazer esse ciclo do sono que regula a gente, né? Em todos os sentidos. Então, isso foi extremamente importante quando a gente fala hoje de aspectos biológicos da luz, você entender essa questão. Então, então, aqui eu coloco, por exemplo, a luz natural, o sol, ela tem, a gente fala, um espectro muito igual, muito contínuo, né? Com relação às cores, né? A faixa de reprodução de cores. O LED, porque ele nasceu da cor do LED azul, ele tem a ênfase em azul. Então, por isso, ele é muito interessante para ser trabalhado dentro de hospitais, desde que você consiga mudar. Né? Não dá para você estar num berçário de criança e deixar aquelas criaturinhas o dia inteiro com aquelas luzes em cima delas com uma temperatura de cor 5.000, e não apaga. Então, assim, a luz de um berçário ela tem que ser feita de tal maneira que as crianças consigam fazer esse ciclo, certo? Então, assim, daí começa todo o nosso pensamento para a luz. Não somente uma luz que você tem que atender os recursos de conforto visual, mas uma luz que também emocione e uma luz que também atenda os aspectos biológicos do homem. Daí o nome Human Centric Lighting. Ok? Então, assim, nesse slide, eu quero dizer, é uma questão, né, de você
hoje em dia a gente chama muito da luz circadiana, né? O que seria essa tal luz circadiana? Então, eu botei aqui um exemplo de um hospital de criança da Filadélfia. Então, você vê, de noite, 6h30 da manhã, né, ainda está um tom mais amarelado. Então, toda essa concepção de luz do espaço, ele está pensando no quê? De noite, sei lá, está amarelinho. Aí, às 11 horas da manhã, já começou a acender uma luz frontal aqui, nessa concepção de luz aqui desse quarto, uma luz de fundo aqui no painel, que já não é tão amarelada. Quando eu falo amarelada, eu quero dizer, tem menos azul. Essa aqui das 11 horas da manhã já era uma fonte com mais azul. Então, se eu for analisar esses 5 quadradinhos aqui embaixo, eu estou falando assim, ó, naquele momento de 6 horas da manhã, eu estaria nesse último quadradinho, mais ou menos, tá? Nesse momento aqui de 11 horas da manhã, o espectro da minha luz já passou para esse aqui, vamos dizer que sejam 4.000K, e esse inicial 2.700K, tá? Podendo chegar a 6.000K, né? 11, meio-dia, 1 hora, mas quando você passa assim, de 2 horas, 3 horas, você começa a, né? O seu ciclo está se dando, então você começa a mudar isso outra vez. Então, veja bem, essa luz da frente aqui, que era muito mais branca, ela passa a ser mais amarelada. Então, essa luminária, vamos chamar assim, circadiana, seria uma luminária que te propicie fazer essa mudança aqui do espectro dessa luz que está te iluminando. Ah, Patrícia, mas isso é mais caro. É mais caro. Porque você fazer isso não implica somente numa questão de botar uma lâmpada ou outra. Eu até já fiz isso, tá? Mas se você quiser trabalhar o processo circadiano a sério, a gente vai ver daqui a pouquinho nos slides mais à frente como deveria ser. E aqui eu só coloco para ilustrar aqui para vocês essa questão dos espectros de diversas fontes. A luz do dia, só, né? A nossa lâmpada o LED, desculpa, porque o meu quadradinho das imagens está bem em cima aqui. Pronto. A minha luz incandescente, como ela era, né? Pouquíssimo azul e muito vermelho, e muito mais do que vermelho, é a gente dizer também, veja bem, radiação na faixa do infravermelho, né? Muita radiação na faixa do infravermelho, que era o calor. E quando você pega um LED, o espectro de um LED azul, né, que está com a ênfase mais do azul, percebe que o LED não tem espectro na radiação UV e o infravermelho também não. Né? Ele para aqui em 700. A faixa do UV é anterior a 400 e a faixa do infravermelho é posterior aos 700. Nanômetros, que é o medida de comprimento de onda. Então, assim, o LED, por estar dentro desse espectro, ele não produz UV e ele não é uma luz quente. A luz quente era da nossa família incandescente. Veja a quantidade de radiação infravermelho que ela tinha quando comparada a um LED. Aí aqui eu mostro um LED que eles chamam de Warm White LED, aqui. Aqui as nossas fluorescentes, que era muito comum você ter o pico de cor vermelho, mais verde, quase nada de vermelho, era uma luz muito estranha. É uma luz muito estranha em termos de reprodução de cor a fluorescente. E as halógenas, que é da família da incandescente, um pouco melhor do que as incandescentes, mas da mesma maneira com grande espectro em radiação infravermelha. Tá? E essa questão do ciclo circadiano é longa, né? A gente não vai conseguir falar tudo hoje, mas ela depende também de uma série de coisas relacionadas ao espectro, né? A hora do dia, o tempo de exposição que a pessoa vai ficar ali para poder, né, se dar o ciclo circadiano, quanto de luz que está entrando, né, e a direção que ela atinge o seu olho. São coisas mais a fundo que depois a gente falaria sobre isso. E agora, vamos falar dos aspectos emocionais, que isso seria aquele lado sensível da luz, né? É aquele lado que no Nemours Children's Hospital você vai ter isso, caracteriza um aspecto, uma sensação emocional para essas crianças, né? Desperta a elas alguma sensação boa, interessante, né? Ou quando você trabalha uma luz que está te direcionando, isso são maneiras de você direcionar o seu cérebro para algum sentimento, né? Para alguma sensação visual. São os aspectos emocionais da luz. Esse aqui é a Clínica OncoStar de São Paulo, do projeto do Mingrone,
iluminação, em que a gente tem assim, diversas características dessa luz que marca o posto de atendimento, né, o acesso, né, do hospital, uma luz que direciona o caminho de um corredor, uma luz que marca ritmos, que te remete a uma casa, né, sala de espera, está remetendo à lembrança da casa. Então, você muda a temperatura de cor, você muda a linguagem da luz, né? Aqui no Hospital de Águas Claras, o lobby do hospital, a gente fez um tipo de iluminação que induz o caminho da pessoa para entrar no hospital e também com uma linguagem de luz que é muito assim dinâmica e impactante. Então, o que você quer passar de mensagem com a sua luz é o que a gente entende como os aspectos emocionais, tá? E aí, vamos agora falar um pouquinho, já estou falando há 40 minutos, eu estou aqui cronometrando, senão vocês vão daqui a pouco dormir, vão ficar cansados de me ouvir, tá? Essas aqui, olha, são as normas e resoluções importantíssimas para vocês pensarem num projeto de hospital. Com relação à iluminação, como eu já falei, a 8995 é a nossa base. Ela é de 2013, está sendo revista lá fora. Em breve deve chegar alguma modificação aí para a gente, né? A NH11 é a norma de higiene ocupacional, a norma de trabalho, né? Quando você vai fazer algum tipo de avaliação, alguma coisa de iluminamento de um hospital, ou de seja lá o que for, de um escritório, você se baseia nela. Mas ela se baseia na 8995, em termos de lux e de recomendações. Essa norma do IES, a RP 2916, especificamente para o hospital e healthcare. Então, eu consulto, já li ela todinha. Né? A última versão de 2016, nela já consta a questão do ciclo circadiano e da luz circadiana. Tá? Eu tinha anteriormente a de 2012, ainda não tinha isso, agora em 2016 isso é muito forte, cada vez mais importante. Então, não pode deixar de ler essa norma, você entra lá no site do IES, ela é vendida, você compra, e o IES tem para várias iluminações de várias coisas que você queira fazer na vida, você pode ter recomendações, né? A nossa RDC, que é a referência de hospital da Anvisa e é a que temos. Você pode observar que é a mais antiga, né? 2002. Ela está lá, está parada. E o FGI Guidelines for Design and Construction também é extremamente importante, não só como iluminação. Você entra lá no site, você pode pagar por 1 ano, 6 meses. Tem são as diretrizes de implementação de um projeto hospitalar, extremamente importante. Tá? Ele está na versão aí de 2018, se não me engano. Tá? Então, isso é super importante. E agora vamos falar um pouquinho rapidamente dos espaços, alguns espaços, tá? que eu julgo importante, por exemplo, um quarto. Quero começar a fazer um quarto, o que eu penso? A primeira coisa que eu vou fazer é pegar a norma, beleza. A norma me diz, quartos, enfermarias, quartos, 100 lux de iluminação geral, 300 lux de leitura, 300 lux para um exame simples, 1000 lux para um exame mais, né, de tratamento, e uma luz noturna de guia para a pessoa que está ali dentro naquele quarto. Então, como é que eu traduzo isso em luz? Né? Ele me dá a referência em lux, ele me dá, olha bem como eu falo da UGR, a UGR, o tipo de luminária que você usa ali deveria ficar com GR de 19, tarefas visuais médias, e ele me dá também a reprodução de cor que você deveria colocar nas suas luminárias. Né? Então, você pensa, de um modo geral, ele pede de 80, tá? Só para essa luz de exame e tratamento, que seria 90. Então, teoricamente, a gente deveria fazer essa luz aqui de leito, né? Com o IRC de 90. Né? Eu acho que esse é o caminho. Na verdade, todo quarto deveria ter o IRC de 90. Mas, enfim, se é para você gastar ou se empenhar melhor, essa aqui deveria. Tá? Então, assim, isso se traduz em luminárias. Né? Nesse quarto aqui do Hospital de Águas Claras, você veja, a gente trabalhou com aí nessa luz geral, você pode ter arandelas, luminárias pontuais, veja bem, a luz só de preenchimento, tá? A luz de leitura desse paciente, ela vai vir da onde, tá? Então, o que a gente conseguiu fazer por questões de orçamento, a gente não pôde implementar nesse hospital, como eu falei, né? A questão da luminária circadiana. Mas eu trabalhei com uma luminária de 3 sessões e que nela eu trabalhei placas de LED, né,
duas temperaturas de cor, a seção 2 e a 3 era 4.000 K, e a seção 1 mais indireta, que é essa daqui, com 3.000 K, mais amarelada. Para quê? Para esse paciente ler, bastava acender essa primeira seção mais amarelada, indireta, ele lê e consegue, enfim, fazer uma tarefa visual no leito. Quando você precisar fazer um exame simples, ou você pode acender até chegar ao ponto que você acende ela toda, que aí você consegue, através da placa de LED que você botar ali, você pode dividir em 3 sessões, porque no final você pode botar 1000 lux no total. Ou você poderia também pegar uma dessas sessões e botar 1000 lux só numa sessão, se você quisesse. Teria que botar uma placa aqui, mais uma placa com mais quantidade de lumens, se você quisesse. Nesse meu caso aqui, eu trabalhei com quantidades que no total dessem 1000 lux na cama. Foi uma opção, né? E isso aqui foi um modo de eu não começar a ter alguma coisa ligada ao ritmo circadiano dentro do quarto, tá? Então, foi essa troca de temperaturas de cor da placa de LED. Você sabe que quanto mais você vai aumentando o IRC, você também aumenta o custo das coisas, né? Então, essa placa aqui ficou com 85, né? E é claro que isso, com o passar do tempo, vai melhorando, vai diminuindo o preço. E assim, nos corredores do hospital, né? Sempre estou usando como exemplo o Hospital de Águas Claras. Aí eu vou olhar o que a norma me diz, 200 lux. Qual a linguagem do corredor? Como é que ele deveria ser? Uma luz menos perturbadora, 200 lux. Veja o GR como mudou para 22. Então, é uma luminária que não tem um critério tão rígido, tá? 200 lux de luz no corredor, né? Igual, eu não tenho essa mudança durante a noite, não. Ficou uma luz só. Então, aqui, a gente tentou trabalhar, todo o corredor é muito comprido, né? Muito monótono. Então, a gente procurou trabalhar com uma luz mais para as laterais, de forma que o paciente não passe em uma maca, seja o que for, não fique tão ofuscado com essa luz. E ela é mais periférica, né? Porque ela pega mais as paredes, te dá uma sensação de abertura maior, de amplitude do corredor. E ela também, por que ela tem esse zigue-zague? Porque essa distribuição assimétrica, porque ela quebra a monotonia da linearidade de um corredor, tá? Então, isso tudo, esse partido transformado em luz, resultou nesse tipo de iluminação, que foi feita com tuboleds. Por que você botou tubo LED, Patrícia, não botou placa de LED? Que eu preferia que fosse. Por questões ainda de custos, né? E por uma grande resistência por parte do hospital com a implementação de fitas de LED, placa de LED, com relação à troca e manutenção. Isso é um assunto que a gente pode depois deixar para frente, para as perguntas. Deixa eu andar mais aqui, ó. Posto de enfermagem. Como no posto de enfermagem eu não tenho, na nossa norma, um número específico, eu fui lá e consultei a RP 2906. E ali, normalmente, um posto de enfermagem, você precisa ter 500 lux para as pessoas trabalharem aqui, né? E uma luz geral de 500 a 300 lux, né? Que é o que ela me diz até aqui. E que a gente optou em fazer o quê? Um sistema linear. Toda a linguagem desse hospital é linear. A linearidade das fontes. A gente trabalhou com luminárias com tubo LED e intercaladas com pontinho MR16 também em LED, para acrescentar mais iluminância na área de trabalho. Então, isso também foi tudo desenhado e foi feito, né, pela empresa que forneceu, com os tamanhos para cada posto de enfermagem, né? Então, foi um partido que a gente manteve por todo o hospital. O centro cirúrgico, a característica de norma 1000 lux, que aí a gente se remete até àquela luz que a gente falou agora há pouco, né? O entorno imediato da cirurgia, lembra da uniformidade que eu falei lá atrás? 1000 lux pela norma. Então, e são as luminárias herméticas, né? Luminária de sala limpa, como as pessoas também falam aí. IRC de 90, placas de LED, para que a gente consiga, nesse hospital a gente trabalhou com 5.000 K, 1000 lux na periferia, porque o foco do médico pode variar de 10.000 a 100.000 lux. Então, essa questão da uniformidade
e também da temperatura de cor dessa luz é extremamente importante, porque ele tem que ficar, aí sim, nesse lugar, em alerta. Quando a cirurgia requer vídeos e etc., o que se faz? Se apaga, né? Se apaga. Você tem alguns lugares que tem até complementações. Você apaga o central, fica só com a lateral, e você pode também intercalar essa lateral de forma que você consiga diminuir a quantidade de luxo ali dentro, tá? Então, sendo cirúrgico, percebe? Sempre as mesmas recomendações da norma, 90, ok. Aqui, só para a gente mostrar e ilustrar a pediatria, o aspecto lúdico da pediatria, que a gente já conhece, né? Enfim, sempre a questão dos desenhos e da temática, tanto na UTI infantil quanto na área de atendimento, e a gente aqui propôs, como é lúdico, né? A gente trabalhou com os plafons, horas de sobrepor, horas de embutir, de tamanhos diferentes. E isso dá, somado à linguagem da pediatria, deu bastante movimento, né? Ficou interessante como proposta. E aí, nas UTIs, a mesma coisa. Em cima do leito, sempre a mesma luminária de 3 seções que chega a 1000 lux para exame, e 300, mesma coisa que a gente trabalhou, né? E a UTI também tem uns pontinhos que não apareceram aqui na foto, talvez aqui, que faz aquela iluminação complementar. E esse é o posto de enfermagem também da UTI, seguindo o mesmo partido de luz como o hospital inteiro, tá? E agora, só para a gente dar só uma entendida rápida, muitos de vocês já conhecem a questão do LED. O LED, né, que é esse chipzinho azul que a gente vê aqui, ele é azul, ele produz luz a partir do LED azul. E por que ele vai ficando mais amarelo? É porque você vai acrescentando sobre ele um fósforo amarelo complementar que vai justamente dando para a pessoa essa diferença de tonalidades de branco. Tá? E, além disso, né, você veja isso daqui, olha, essa seria um esquema de uma luminária de LED. Então, você vai ter um LED na forma de uma placa, você vai botar na frente desse LED alguma ótica. Você vai querer uma luz mais fluide, você vai querer uma luz mais pontual, mais fechada, você vai querer uma luz com diferenciação de facho. Quem faz isso? A ótica. Tá? E você vai apoiar esse LED diretamente num dissipador de calor. Lembra quando eu falei lá atrás que o LED ele não produz luz na radiação infravermelha, mas o LED é um componente eletrônico, então ele esquenta muito. E todo esse calor dele precisa ser dissipado, de alguma maneira. Então, eu tenho vários tipos de dissipadores de calor. E todo o sistema, né, a luminária, vamos chamar assim, de LED, é alimentada por um driver. O que é esse driver? É justamente aquilo que vai te dar, vai regular o quanto de voltagem, o quanto de corrente que você vai passar para que esses LEDs possam acender. Tá? Então, basicamente, é isso. E aí, dentro da tecnologia LED, você já deve conhecer, né, quem trabalha um pouquinho com luz, as várias carinhas de como ele se apresenta. Então, a gente tem esses componentes que a gente fala muito, mid-power, high-power, cob-LED. São LEDzinhos, são essas plaquinhas que têm potências diferentes, que você pode juntar numa placa e conseguir ter potências maiores. Tá? Então, você tem aqui, desde esses quadradinhos a esses high power LEDs, até 10 watts, e esse hoje em dia, para muita luminária pontual, usando o que eles chamam chip on board ou cob LED, que você consegue ter mais fluxo luminoso a partir de só uma plaquinha de LED aqui acoplada nessa placa. Tá? Então, assim, isso se transforma, por exemplo, isso é uma placa de LED, isso é uma fita de LED. Qual a diferença? Inúmeras diferenças, né? Normalmente, essas placas PCBs, que são as que recebem os LEDs, né, elas são as boas, né, e uma fita de LED, uma placa de LED recebe normalmente metálica, de alumínio. Por quê? Qual é a função? Dissipar o calor. Enquanto que as fitas de LED, elas são flexíveis, etc., normalmente são o quê? Poliéster, poliamida, tem uma cola que vai ser colada numa sanca. Tudo isso faz com que você não tenha como dissipar mais esse calor, né? Então, essas fitas de LED, normalmente, elas pecam muito porque tem uma qualidade inferior de tipos de chipzinhos de LED que são constituídas, não tem uma dissipação de calor legal,
elas não têm uma placa PCB interessante, normalmente é uma fita, simplesmente. Então, quando a gente fala de qualidade de iluminação, eu vi isso muito no hospital. As pessoas falavam assim, por que você não bota uma fita de LED? Não, não é fita, eu estou usando placa de LED, é isso aqui. Isso aqui, o LED que você vai entrar, ele tem normativa, ele tem uma série de condições que fazem com que isso aqui tem cromaticidade, as condições de cor, isso tudo aqui tem muito mais qualidade do que a fita de LED. Então, assim, não aborta, fita de LED é para um detalhe decorativo, para um hospital, jamais. Para as luminárias, placas de LED, tá? Com seus respectivos diversos drivers, e aqui a gente tem a carinha de um tubo LED, que no meu entender, as pessoas ainda acreditam em tubo LED como uma boa opção, mas ele é basicamente para retrofit. No nosso hospital lá que a gente fez, acabamos usando um tubo LED porque as pessoas julgam que isso é mais fácil de você trocar. Só que eu não consigo fazer grandes coisas com tubo LED, ou dar muita luz com tubo LED, porque eu fico limitada às potências dessa plaquinha de LED que tem dentro dele, esmagada dentro de um tubinho. Ela tenta imitar uma fluorescente. Então, essa é uma tecnologia, no meu entender, de retrofit. Por quê? Porque as placas estão cada vez mais tornando-se um modo de você especificar com mais facilidade, tá? Aqui um pouco só para vocês verem as diversas carinhas que uma luminária pode ter de LED. Você tem downlights, excelentes downlights, com controle de ofuscamento, como isso aqui. Luminárias lineares. E aqui é só para vocês entenderem uma montagem de uma luminária, que você pode ter até dois tipos de placas de LED, né? Uma luz mais difusa, uma com uma luz mais pontual. Você pode colocar na frente um tipo de anti-ofuscante. Então, quando você projeta um sistema, eu não, né? Eu digo que eu quero para os meus fornecedores, os fornecedores vão trabalhar comigo, né? Muitas dessas coisas já estão em linha. Então, você está preocupado com uma luminária que tenha uma placa de LED, sabe, de qualidade, com dissipador, o driver está aqui em cima, porque os LEDs não funcionam com uma temperatura máxima até 80 graus. Então, se você sobreaquece o LED, você vai ter, olha, muitos problemas. Então, quando surgem essas coisas, o que são essas coisas aqui? São os dissipadores, tá? Então, o LED precisa dissipar. Então, a arquitetura de uma placa, de uma luminária, tem que ser muito bem pensada e muito bem medida. Porque se você sobreaquece o LED, o que acontece com as nossas 50 mil horas que todo mundo está acostumado a falar? Ela diminui. Então, a vida útil dela também é diretamente ligada ao como você está trabalhando com esse LED. O aquecimento está sendo bem resolvido, né? Até a 75, 80 graus Celsius é a temperatura que você tem de possibilidade. Então, veja bem como você está especificando essas luminárias, né, em relação à dissipação do calor. Aqui, só para mostrar para vocês como que um LED pode ser eficiente. Então, só um exemplinho que eu quero dizer, para vocês entenderem. Por exemplo, você tem uma placa de LED, tipo isso aqui, tá? Eu já estou quase acabando, gente. Aguenta mais um pouquinho que eu estou quase no fim. Você tem uma plaquinha de LED aqui que é composta de 12 LEDs. Está escrito aqui na tabelinha, tá? Normalmente, cada LED desse, ele tem uma voltagem, né, para ele acender, né? 4 volts, 3 volts, 4 volts, a luz branca normalmente toma de 4 volts. Então, você vai ter aqui uma corrente necessária para fazer isso daqui acender, tá? Em termos disso. E eu tenho, além disso, é o LED. Depois eu tenho o driver, lembra? O que é o driver? Aquilo que vai justamente fazer com que essa corrente, ele é alimentado, ele vai filtrar e passar essa corrente para esses LEDs e eles vão acender, certo? Então, por exemplo, se você pegar uma plaquinha dessas com um driver com uma corrente de 350 mil amperes, só para vocês terem uma ideia, vai acender esses LEDzinhos e ele vai produzir em luz 2.800 lumens. Perfeito. 2.800 lumens com uma potência de 15 watts. Aí eu pego a mesma plaquinha, eu vou dar uma corrente maior, 700 miliamperes. Então, eu vou produzir o quê? Mais luz. Mas veja bem, eu estou dentro da capacidade desse LED aguentar, né?
você vê a capacidade que esse LED não... Essa corrente que você vai... A corrente do driver e a corrente que vai fazer acender o LED. Ela não pode extrapolar o que o driver manda e o que o LED consegue receber. Então, veja bem, se eu conseguir fazer uma corrente de 1000 miliamperes, esse LED vai produzir 7.000 lumens, tá? A uma potência de 50 watts. Beleza. Então, esse é o meu limite. Eu posso, mudando, né, a condição de driver, acender essa plaquinha e produzir 3 quantidades diferentes de fluxo luminoso em lumen para essa placa. Potências diferentes. O que acontece? A eficácia do LED. Veja aqui. Um LED, esse primeirinho aqui, 182 lumens watts. O que é eficácia? O quanto ele produz de luz pela potência que ele precisa. Tá? Então, se você for analisar aqui os valores de eficiência, você vê um LED hoje em dia, né? Eficiência é lumen watts. Um LED hoje em dia, ele produz aí 120, até mais. Esse aqui está com 180, tá vendo? Lumens watts. E se você for pegar aqui, ó, você tem vapor mercúrio, vapor de sódio, fluorescente, fica todo mundo abaixo. O LED, cada vez mais, ele consegue produzir mais lumens por watts. Quando ele começou, isso era uma coisa que ainda era, né, vapor de sódio, não ganhava o LED, a gente tinha umas questões assim, mas hoje em dia não mais. Você tem uma excelente lumens watts aqui, com relação a esse LED. Tá? Então, o que acontece? Se você está trabalhando dentro das normativas do seu LED, que ele, né, 4 volts cada um, com um driver que é coerente, né, com a corrente que vai passar por ele para acender esses LEDs, você vai ter uma vida útil de fato lá das 50.000 horas que a gente fala, LED dura muito. Então, média de valor de vida útil, 50, 60.000 horas, veja bem, comparado às outras fontes, fluorescente, vapor, etc. Muito. Agora, por que muitas vezes o LED pisca? Porque aí há uma incoerência entre o que você está mandando de corrente para esse LED. Então, às vezes, o próprio LED não está com uma dissipação boa, está numa fonte de luz que não dissipa direito. O calor excessivo, lembra dos 80 graus, em cima dessa placa de LED faz com que ela diminua a vida útil. Ele vai começando a não render mais da maneira que deveria. E não adianta você jogar muita corrente nele se ele já está começando a ficar, vamos chamar assim, cansado, né, ele está esquentando demais e tal, ele começa a querer acender e apaga, acende e apaga. Ou, muitas vezes, a pessoa exagera e coloca mais corrente do que o driver poderia suportar. Ele vai produzir mais luz, mas ele vai ficar piscando. E ele vai cair brutalmente a vida útil dele. Então, assim, essas questões de você especificar um driver correto, respeitando o que diz o driver, o que diz o LED, né, quanto que ele trabalha, etc., é que vai, no final das contas, te propiciar uma iluminação com qualidade e com eficiência. Isso a gente consegue, né, comprando na esquina, né? Comprando com gente que realmente te dê esses dados e que dialogue com você, especificador, para que isso daqui possa acontecer. Tá? E aqui, por último, é o meu penúltimo slide, tá, gente? Eu mostro o que é a tal da luminária circadiana. O que é a luminária circadiana? Então, o fabricante vai botar numa placa, né, chipzinhos que são chip de LED, que tenha o mais amarelado, o espectro mais amarelado, o espectro de cor mais azul. E ele vai ter que fazer o quê? Dimerizar essa placa. Então, o driver que já vai trabalhar com esse tipo de luminária, ele vai ser um driver dimerizável. Tá? O padrão, normalmente o padrão DALI, seja ele qual for. E aí, ele vai mandando essas informações. Então, você vai ter normalmente um driver de 2 canais, onde você vai ter que fazer o quê? Uma hora, quando a pessoa, através do seu controle, esse controle pode ser de parede, pode ser manual, seja o que for, você vai controlar e vai dizer agora é mais amarelo, agora é mais branco, ou a coisa vai estar programada. Por exemplo, ou a pessoa vai mexer, ou isso vai acender e apagar de um modo programável. Então, assim, isso também é caracterizado em luminárias pontuais. Então, quando você vê um espaço aqui,
Hospital da Rede D'Or Vila Nova Star, do Mingrone, você vê que ele conseguiu colocar isso. Então, aqui dentro dessas placas, existe isso aqui, né? Placas de LED com LEDs diferenciados, ligados a drivers dimerizáveis, que fazem com que você alterne conforme o horário do dia, por um processo de automação, né? E que não só as 4 do leito, mas também pode ser essa aqui atrás, essa outra aqui, você pode montar isso tudo. Isso é mais caro? É mais caro, requer uma elétrica um pouco mais pensada, tem que ser feito no início do projeto, né? Você tem que pensar nisso no início do projeto, para você já também, no final, está tudo pronto, você vai querer fazer uma luminária circadiana que abra todos os quartos. Então, você tem que pensar nisso junto com a pessoa que está fazendo. E tentar trabalhar com o fabricante que te dê o conjunto, né? O conjunto desse produto para que você possa adequar no seu hospital. Então, assim, isso aqui é o que é uma luz circadiana sem muitos mistérios. É basicamente isso, tá? E, por fim, por último, juro por Deus, gente, acabei. Tá? Eu quero dizer o quê? Por que eu coloquei essa lâmpada e esse cérebro aí no meio, né? Resumindo isso tudo que eu falei, eu quis dizer que a luz, né, se você vai respeitar os aspectos de conforto emocional, biológico, mas ela é diretamente ligada ao nosso cérebro. Então, luz e cérebro caminham juntos. E hoje em dia, nessa interação entre luz e cérebro, ela é fundamental. Então, por quê? Porque o nosso cérebro ele vai começando a te mandar mensagens nas entrelinhas, mensagens comportamentais e emocionais. Lembra daquele hospital de Orlando? Né? Ele vai formar um mapa cognitivo e mental daquele ambiente que você está olhando. E você entra aí para uma parte de percepção visual e gestalt que é extremamente interessante. Então, esse estudo mais aprofundado da luz e o cérebro é o que hoje a gente está trabalhando, né? Isso não é o tema da próxima palestra, Kátia e Elza. Neurociência mais iluminação, que é o que hoje vocês escutam por aí falando sobre a neurolighting, tá? Então, assim, isso é o nosso caminho, é o que eu tenho procurado e produzido daqui para frente, porque a gente fala da luz circadiana, a gente fala essa coisa toda, para onde isso quer chegar? Por que isso é importante? E o que as pessoas estão fazendo lá fora? Né? Então, eu acho que eu consegui, ao final dessa palestra, dar para vocês uma ideia do todo da luz, da importância disso, que vem lá da arquitetura e vai chegar até o cérebro do homem, tá? E para onde que a gente vai? A gente vai para esses aprofundamentos dessas questões de luz e cérebro, ok? E aqui, então, olha, gente, eu botei o meu cronômetro, eu falei 1h08. Desculpa se eu falei demais, tá? Esses são os meus contatos. Quem quiser seguir a gente... Oi? Pode ficar calma, Patrícia. Ai, calma, vocês estão 1h08 me escutando, que saco, né? Não, já estou acabando, já acabei. E aí são os nossos contatos, quer dizer, eu dou aula também, vários cursos, dou aula na FRJ, e a gente trabalha aqui um pouco de consultoria de luz, enfim, nesse nosso espaço, que a gente chama de Lodge Arquitetura, Lodge Arc. Então, quem quiser seguir a gente, conhecer um pouquinho do nosso trabalho que a gente está fazendo, aí pode seguir a gente lá, tá? E aqui fica para você, Kátia. 1h09, chega, falei. A Kátia não quer falar mais nada. Pode assumir. Mas eu quero ser... Muito bem, cadê minha carinha aí também? É o seguinte, adoramos a palestra. Obrigado, Patrícia. Foi maravilhoso que a gente tenha alguns toques importantes sobre essas questões. E tem algumas perguntas que eu gostaria de encaminhar para você. Pode ser? Claro, vamos lá. Vamos lá. Tentar responder. Primeira pergunta é do Tiago Brumana. Ele pergunta se pode-se utilizar circuitos com temperatura de cor diferenciados para atender o ciclo circadiano ou seriam obrigatoriamente luminárias com variação de temperatura de luz e cor? De qualquer modo, acho até que você já respondeu, mas pode reforçar. A gente não fala muito de circuito, Tiago. É o seguinte,
Quando a gente começa a fazer um projeto lá direitinho, do zero, né, bonitinho, a gente vai pensar numa dimerização tipo DALI. Você não precisa sair dividindo isso tudo em circuitos. Né? Você usa uma dimerização padrão DALI, por exemplo, e você consegue trabalhar isso. Você precisa saber se você vai ter essa automação, como vai ser isso, se esse vai ser o princípio da sua luz, para que você consiga, então, explicar para o eletricista o que é, qual é o driver que você vai trabalhar, para que juntos vocês cheguem a uma solução. Porque, por exemplo, nesse hospital que eu fiz aí de Águas Claras, eu peguei o negócio pronto, sabe? Foi o típico caso de que a coisa estava pronta e não havia mais nada a fazer. O que só me restou, me deram 3 sessões, tinham 3 sessões de interruptor e pronto. E aí, assim, o quarto tinha luz que acendia as pontuais, etc. E tinha uma sessão, 3 sessões na beira da cama, num circuito normal, só foi dividido por sessão. Então, o máximo que eu consegui fazer ali foi botar 3, na verdade, 2 temperaturas iguais, de 4.000 K, e uma mais amarelada, com placas de LED, com RC alto, etc. Ela não fica trocando. Não existiu controlador, não existiu nada disso, automação. Simplesmente o sujeito com a mão, ou alguém que esteja lá, o acompanhante, vai ficar mudando de cor para a pessoa poder, então, se sentir mais confortável, entendeu? Não sei se eu te respondi. Acho que sim. Temos outra pergunta, Patrícia, da Gabriela Foz, que é o seguinte: a luminária circadiana do Hospital de Filadélfia, ela existe no mercado? Ou seja, se a gente tivesse que especificar aqui no Brasil, ela existe? Aquele hospital da Filadélfia que eu mostrei lá, se você perceber, Daniela, você foi... Daniela, né? Cadê? Gabriela, desculpa, Gabriela Foz, né? Estou te vendo aqui, sorrindo. Você veja, uma coisa é você ter... Poucos são os fornecedores que já me dão uma luminária circadiana hoje. Tem alguns. Vocês procurarem aí agora, quando acabar a palestra, vocês vão procurar ver quem que te fornece ou não. Mas, assim, para eles mesmos, eles não lançaram ainda uma linha de produto circadiano. Poucos do que tem. Então, assim, o que você pode fazer? Aqui no Brasil, assim, lá talvez possa ser que tenha. Que a pessoa escolhe, vai lá e coloca e faz, enfim, a parte da automação e tal. Aqui não. Então, o que a gente faz? Quando eu vou especificar um negócio desse, a primeira coisa é falar com os fornecedores. Quem eu pretendo que faça esse produto? Não sei se você lembra que eu botei um slidezinho lá atrás que tinha um produto todo assim, em perspectiva isométrica, desmontado. Eu queria um fabricante de luminária que trabalhou também com a gente, né, em parceria aí no hospital. Não foi nem colocada aquela luminária no hospital, mas que ele, junto contigo, começa a bolar uma luminária que pode ser feita especificamente, dependendo da quantidade do que for para o seu hospital, e às vezes a coisa dá super certo e ele coloca até esse produto em linha, sabe? Então, assim, a gente ainda não tem essa gama de produtos circadianos. Eu acredito que a gente vai caminhar para isso, sim. Porque não é possível, porque fica parecendo que a gente só fica falando aqui, a palestra é ótima, a gente fala um monte de coisa, mas como é que você viabiliza isso em termos de hospital, né? Em termos de custo para esse hospital? Entendeu? Então, minha resposta, Gabriela, não tenho, não posso chegar ali e comprar direto. Alguma coisa você tem. Procura agora que acabar a palestra, você vai encontrar já alguns sistemas prontos, mas eu vejo fortemente os fabricantes todos nesse caminho, tá? Se batem muito por causa do custo ainda. Tá. A Gabriela pergunta também se você tem noção de qual é o valor dessa luminária, essa em cima do leito que atinge até 1.000 lux quando for necessário, e que tem três partes. Você tem ideia do valor? Lá no hospital eles venderam na quantidade, mas isso não sai por menos de R$600, uma luminária, 600, 800 reais. Mas ali foi feito na quantidade, né, o ano passado, mas essa é uma ordem de grandeza. Agora, quanto mais você quer lux, veja bem, naquela minha, eu dividi em 3 partes, e aí para você alcançar os 1.000 lux, você tem que acender tudo, né? Mas se eu quisesse, por exemplo, só uma sessão
com muita luz, eu tenho que botar uma placa com mais LED, então isso encarece. Eu poderia ter feito uma sessão, só a sessão de trabalho do médico, 1000 lux, e as outras 2 mais fraquinhas, vamos chamar assim, para as outras tarefas. Então, mesmo assim, quanto mais LED você coloca, mais você vai ter um custo de luminária, né? Então, você pensa aí de 600 para cima. Porque se você começa a botar o IRC 90, por exemplo, isso é importado ainda, sabe? E assim, importado, mas são coisas que a gente acredita que a gente vai ter, né? Eu imagino, né? Mas assim, passa de 1000. Olha só, tem uma série de outras poucas perguntas boas, importantes. Fernando Andrade pergunta: qual seria a especificação que você indicaria para uma iluminação noturna com fita de LED na parte interna do corrimão e do bate-macas, em corredores hospitalares? Se a gente quisesse fazer uma iluminação ali embaixo você tem fabricante, você pode colocar assim na internet. Eu trabalhei lá no Hospital de Águas Claras com essa questão do corrimão iluminado, a gente usou na entrada do hospital. Eu não consegui fotografar porque o hospital inaugurou em março, no meio da pandemia, então não teve nem inauguração, nem eu fui lá fotografar ainda. Mas lá, assim, existiam os corrimãos da entrada para o hospital, na fachada, que aí você entra, tem várias empresas que fazem. Então, você pede, eu quero o corrimão iluminado, ele vai colocar, vai te fornecer o corrimão, você pode dar o desenho ou usar o padrão deles, e dentro deles você tem iluminação de LED. Né? Se for para uso externo, a gente pede que seja um LED com IP mais alto. Se for para uso interno, como é um corredor, etc., o IP pode ser menor, mas sempre encapsulado, tá? Porque você está no hospital, você tem os problemas todos da higienização, essa coisa toda. Não é uma coisa difícil. Dá uma pesquisada que você vai ver que tem. Tá ótimo. A Doris Vilas Boas, ela pergunta para você qual seria a combinação de luminárias e temperaturas de cor ideal para o posto de enfermagem? Oi, Doris. Eu gosto de ver. Cadê Doris? Estou vendo ela? Oi, querida, tudo bem? Doris, olha só. No nosso hospital, até porque eu consultei você vê que posto de enfermagem, eu te falei ali, não está na nossa norma, né? Mas veja bem, o corredor da gente lá, normalmente uma média de corredor, como eu não. O ideal seria se eu tivesse um corredor que tivesse também um ciclo circadiano, ficasse acendendo, apagando, mas não dá. O posto de enfermagem era um lugar que eu poderia instalar luminárias, porque trabalha gente lá que fica rodando, né, de noite, de dia, enfermeiro, médico e tal. Seria um lugar importante para que os próprios médicos sentissem essa passagem do tempo, né? Porque lá normalmente não tem nenhuma janela, nem nada. Então, a luz poderia dar essa sensação para eles do dia e da noite. Mas eu trabalhei com 4000K, é o que normalmente se recomenda, 3000, todo um posto, todo muito amarelado, né? O dia inteiro amarelado, ele cai naquela questão. Então, o que eu fiz no nosso? Eu botei 4000 para aquelas luzes difusas. Não sei se você lembra dos slides, que eles eram intercalados com umas pontuais em LED MR16, que eram mais a 3000K. Então, ali, isso tinha a função de reforçar a leitura, né, na tarefa, e também tem essa questão dela dar vamos dizer assim, uma abrandada nesse 4000K. Mas corredor, todo o nosso hospital, tirando o centro cirúrgico, foi todo feito em 4000K. O lobby não, o lobby todo é 3000K. Por quê? Porque o lobby, salas de espera, assim, a gente entende que possa ter uma linguagem. Não sei se você lembra uma imagem que eu te mostrei lá atrás, foi até do projeto do Mingroni, que o lobby, etc., começa a remeter uma coisa mais casa, né? Sala de espera. Mas, assim, a parte de trabalho mesmo, como é o posto de enfermagem, 4000K no geral, tá? Se você tivesse que usar só uma, eu usaria 4000K. Se você puder intercalar, eu botei 4000K e 3000K. Entendeu, Doris? Não sei se eu te respondi. A nossa colega Amélia, Maria Amélia Zal, que está aí para você, ela pergunta efetivamente qual é a sua opinião pessoal sobre a existência ou não de janelas, ou seja, iluminação natural, dentro da sala cirúrgica. Isso é um tema polêmico que a gente toda hora discute. O que você acha? Como é que a gente
usa a iluminação natural junto com cirurgia, enfim. Sua opinião? O que acontece? A gente sabe, né? Várias sugestões. Nos nossos hospitais, a gente está em clima tropical, né? E a gente tem uma excessiva luminância no nosso céu. Então, a gente tem que usar isso com muita parcimônia, porque senão a coisa fica exagerada. O que acontece? O ideal, eu sou a favor da luz no centro cirúrgico, sim. Porque, principalmente, não para o doente, que o doente já está lá, não está nem vendo, salvo se está tendo bebê. Mas, fora isso, se você fosse pensar numa sala de parto, você poderia até idealizá-la de uma forma diferente do que simplesmente um centro cirúrgico, certo? Podia fazer um parto humanizado, um canto lá qualquer, e que você tivesse todo um outro tipo de iluminação. Mas para cirurgias, de um modo geral, para nós doentes que estamos ali, tanto faz como tanto fez. Isso é uma questão mais do bem-estar de quem trabalha, que são os médicos e todo profissional da área de saúde. Agora, realmente, eu concordo com você. Se a gente está num país tropical, tem sol pra caramba. Porventura, o arquiteto implantou esse centro cirúrgico voltado para uma fachada oeste, é melhor não ter janela, porque você vai ficar sempre com essa janela fechada. Né? Agora, se ele botou essa fachada, se tratando de Rio de Janeiro, por uma fachada sul, menos mal, porque lembra que eu falei que você vai ter uma persianinha dentro dele. O ideal é que essas coisas tivessem automação. Porque, assim, o médico está operando e, de repente, ele está em desconforto, alguém vai acionar o botão que vai abaixar aquela persiana. O que não pode é a pessoa parar a cirurgia para abaixar a persianinha dentro da coisa, porque está claro demais. Então, eu sou a favor, mas usado com muito cuidado e com algumas certezas de que você não vai estar causando um dano maior. Então, você, como arquiteto, vai verificar qual é a fachada que você vai abrir aquela janela, o mínimo que você vai fazer. E se ela não tem proteção nenhuma, você vai tentar suprir isso com algum tipo de persiana automatizada, alguma coisa que você possa melhorar, porque isso vai acontecer no nosso clima. Não tem jeito, tá? Olha só, tem uma outra pergunta muito interessante, que é da Márcia Brunner. Ela pergunta sobre as salas de hemodiálise, ou se não, de oncologia, onde você está fazendo a infusão de quimioterapia nas pessoas ou está fazendo o procedimento de hemodiálise. A Márcia Brunner pergunta qual o tipo de iluminação ou os tipos para proporcionar conforto ao paciente e, ao mesmo tempo, permitir alguma intervenção rápida do profissional numa punção, por exemplo, se for necessário. Ok. Márcia, cadê você? Estou te vendo? Estou vendo. Oi, querida, tudo bom? Bom, o que eu penso? São espaços de hospital, no meu entender, que você deveria ter uma luz muito com uma ênfase emocional, mais do que, vamos supor, no quarto eu também não digo, mas num lugar, acho que mais do que no quarto, se bobear, porque lugar de quimioterapia ou de hemodiálise, o paciente fica muito tempo. Então, assim, é importantíssimo que, a primeira coisa que eu tenho que fazer é verificar na norma qual a quantidade de luz, né? Isso não tem jeito. Aí a norma vai me dizer como eles fazem as infusões e tal, provavelmente vai ter alguma luminária daquela, qual quarto, 1000 lux, etc. Isso pode ser resolvido com uma fonte que você depois apaga, tá? Então, depois que ele já recebeu, né? Você precisa ter o quê? Uma luz mais geral, que é assim, uma luz confortável, uma luz até emocional, uma luz, um contato com luz natural, com jardim, luz periférica, enfim, aí você vai botar a tua imaginação para funcionar no sentido de fazer uma luz emotiva, né? Porque é um momento muito sofrido daquelas pessoas que estão ali. Então, assim, eu te diria, Márcia, você você primeiro consulta a norma vai te dizer isso que eu estou te falando. Então, você vai ter que ter uma luminária que vai ter que dar a luz necessária para a tarefa do conforto visual. Apagou aquilo, você vai, então, criar. Né? Criar um ambiente, não sei se vou chamar de lúdico, mas assim, confortável para minimizar a angústia daquelas pessoas que estão ali, na químio, principalmente. Tal. Porque quando a gente fala de radioterapia,
não tem muito jeito, porque normalmente elas são aqueles enclausurados de subsolo, que você acaba sentando na sala de espera, não tem uma janela, não tem nada, mas mesmo ali você pode criar com a luz artificial, quero dizer assim, não dá para você criar um jardim assim, tão intensamente com luz natural, mas dá para você, com a luz, amenizar aquele sofrimento. Porque são muitas histórias tristes que são contadas nesses espaços. Então, se você tiver um ambiente... eu tenho algumas lembranças assim... que me marcaram, né? Uma vez eu fui fazer um exame, foi até numa clínica de Copacabana, eu ia fazer um procedimento e tal. Juro para vocês, eu entrei nessa clínica que era para fazer a marcação de um nódulo que eu tirei, etc. A clínica tinha, o piso dela era em plurigoma preto, né? As paredes eram pintadas de azul e as luminárias eram todas em fluorescente, temperatura em torno de 5.000 K. Aí teve uma hora que eu fiz lá, tinha que esperar um tempo para pegar, enfim, alguma coisa. Eu me sentei na sala de espera com umas cadeirinhas pretas e fiquei olhando, eu mexo com luz, olhando. Que tristeza! Que tristeza, que coisa angustiante que foi ficar ali. Por quê? Eu já ia passar por um procedimento que ia ser angustiante. Fora isso, ter que esperar num lugar angustiante. Então, assim... é extremamente importante você pensar no emocional quando você projeta esses espaços de quimioterapia, onde o sofrimento ele impera, porque não tem como escapar, ele impera sim. Patrícia, eu pensei em 2 circuitos. Desculpa, Kátia. Não, pode só um minutinho, Patrícia. Tá todo mundo pedindo seu contato. Tem como você voltar um slide, por favor? Tem, peraí. Deixa eu só botar o óculos, porque eu não enxergo. Eu botei vocês as carinhas grandes agora, peraí. Deixa eu voltar aqui. Pronto, porque aí para vocês aparece eu volto com as carinhas. Voltou? Vocês estão vendo a tela, não estão vendo as carinhas não, né? Tá. Eu consigo ver os dois, as carinhas e o... É porque eu botei as carinhas bem no meio, tá cobrindo a minha tela para eu poder ver vocês, né? Melhor. Sim, pode falar, Márcia, você ia me perguntar alguma coisa. Patrícia, eu pensei em fazer em 2 circuitos. Você acha que isso dá certo? Ou seja, um circuito seria uma iluminação total, ou seja, no início do tratamento, por exemplo, né? Do início do turno. Então, os pacientes entram, tá a iluminação geral. E conforme for passando o tempo, você quebra um pouco, né, essa iluminação. Mas, ao mesmo tempo, você precisa de um outro circuito, caso, como eu dei o exemplo, né, de uma punção. Então, você tem que ter um índice maior de iluminação para o técnico. Pode ser simplesmente interruptor, né? Porque o dimmer, pensei no dimmer também, não vai funcionar. Iluminação para cada paciente... eu acho que também não vai funcionar. O técnico, ele está num procedimento e aí ele tem que apagar a luz, acender a luz. Isso ele está paramentado, ele está com luva. Então, você vai ter uma luz... alternados, né? Também. Uma luz para cada paciente. Você pode ter uma luz ambiente geral que não vai atrapalhar... dependendo da disposição disso, normalmente não são cabines, né? São salas, são poltronas. Assim, são poltronas, aí você vai ter o quê? Uma arandela, você vai ter algum tipo... Aquela luminária que fica em cima deles, ou que pega, né? Não é como um leito, né? Mas você pode até ter uma luminária que vai abrigar, dependendo da distância das cadeiras, até possa acender e dar ali luz para os dois, e depois o técnico vai ter que desligar, ou deveria ser... Vai ter que ter um controle que esse técnico manuseie, não tem jeito, né? E ele vai fazer isso quando ele vai fazer a punção. Depois ele vai apagar, porque sabe que ele vai ficar ali um bom tempo. Isso. E aí, o outro sistema pode ficar sempre ligado, vamos pensar assim. Sim, sim. E esse daí é que vai ser o técnico que vai ligar e desligar conforme a necessidade. Mesmo que você tenha assim, um contato com o jardim, e esse jardim que tem a água seja iluminado e tal, essas coisas vão ficando acesas. Né? Normalmente, esses procedimentos são feitos, né, de dia, né? Então, assim, mas... sei lá, no final do dia, já anoiteceu, já acende uma luz. Tem que ter alguma coisa lúdica. Aí vai um estudo mais aprofundado desse tipo de luz que vai interagir com aquele sentimento da pessoa que está ali. Né? Que tipo de luz, que tipo de emoção, o que vai acontecer? É um pouco da psicologia da luz, sim, quando eu botei naquele nosso último slide.
que a gente fala da neurociência e da iluminação, eu falo de como a gente vai, não se trata somente de botar a luz, isso que você está me perguntando, é uma pergunta de circuito, mas você está muito preocupada também como você vai dar àquele paciente uma sensação de que uma mensagem diferente para aquele momento, não é isso? Isso. E entra muito nesses aspectos de a gente pensar, estudar e tentar fazer da melhor maneira possível. Se a gente não começar a fazer isso, ninguém vai começar a fazer por nós. Se a gente ficar na mão só de quem projeta o hospital, os caras vão continuar fazendo a mesma coisa. Com certeza. Obrigada. Eu queria, antes de encerrar e te agradecer, eu queria perguntar, o Daniel queria falar, nosso colega. Quer falar alguma coisa, Daniel? Feldman? Não, eu acho que... Daniel está aí? Qual Daniel você está falando? O Daniel que pediu para falar. O Daniel Alexandre, por acaso? Está aí algum Daniel que queira falar? Não vi. Daniel, eu estou pedindo para você ativar o som. Ativa, por favor. Cadê o Daniel que está aparecendo? Cadê ele? Daniel, Daniel Alexandre, ele. Oi, turma, boa noite. Não, eu não tinha nenhuma pergunta, não. Qual foi o Daniel que me pediu para falar alguma coisa? Então tá ok, não, que você levantou a mãozinha. Daniel... Pode ter sido, desculpe. Daniel Osterreich? Então é isso, eu acho. Agora, então, a gente vai... Queria agradecer demais a Patrícia, uma aula magna, como eu diria, sobre essas questões. Nós temos milhões de dúvidas mesmo sobre a questão da sala cirúrgica, sobre a questão de compatibilizar a eficiência para procedimentos médicos junto com a questão de conforto do paciente. Eu acho que foi bastante alvissareira, porque a gente vê vários caminhos, né? Daniel, você queria falar, Daniel Osterreich? Não, não sou eu, não. Tá. Então é isso. Eu queria, então, avisar a todos que daqui a uma semana, né, Kátia, nós temos outra palestra. Na verdade, eu já quero passar aqui, porque até na sexta-feira nós vamos ter um vídeo extra com a Cláudia Miguel. Patrícia, você consegue botar nas nossas páginas do YouTube e do Instagram? Consigo. Peraí, já vou lá. Então, para quem não conhece a BDH, deve ter alguém que... Essa aqui que você quer? Nós somos uma associação multiprofissional de desenvolvimento de edifício hospitalar. E nós temos redes sociais, nosso Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. YouTube nós estamos levantando, inclusive, e para ter mais frequência e recorrência de vídeos. Na sexta-feira nós teremos a Cláudia Miguel. Deixa eu ativar o áudio dela. Cadê, Cláudia? Espera aí, um minuto. Cláudia. Cadê Claudinha? Claudinha, cadê você? Não estou conseguindo achá-la. Mas nós teremos um vídeo com a nossa diretora acadêmica nacional, a Cláudia Miguel. E gostaria muito que vocês se inscrevessem. Todas as quartas-feiras, a partir de agora, nós teremos vídeo nessa mesma plataforma. Cada regional vai desenvolver uma palestra até outubro. E depois nós temos mais novidades para vocês. Inara, quer falar alguma coisa também sobre nossos eventos? O Daniel também levantou a mão? Eu só queria levantar a mão, não sei se todos estão me ouvindo, Sim. que a gente trabalha na UTI do Hospital Nossa Senhora do Pilar, em Curitiba. A gente já teve trabalho com o ciclo circadiano, né? Com tudo que foi feito, explicado aí na aula, muito interessante, muito do estudo que a gente já tem feito, né? Aqui, só que infelizmente hoje no Brasil não existe nada automático, para que tudo é manual. Todos os nossos ciclos, infelizmente, a gente teve que fazer uma lógica que para automatizar o sistema, né?
das nossas luminárias, mas infelizmente ainda não tivemos o que foi o que o Brasil ainda depende muito de automatização, né? Porque o que a gente depende? A gente comprou luminárias comuns, que elas trocam de cor durante o procedimento, durante os períodos do dia, para a gente dar um melhor conforto para o paciente. Eu acho bacana toda essa informação, tudo que a gente viu aqui hoje, né? Que para a gente poder levar para frente essa humanização para o paciente. Hoje a gente usa na UTI, né? Não usamos em unidades de internação, nem para postos de enfermagem, né? A gente vê que os colaboradores, os profissionais de saúde também precisam ter esse conforto para trabalhar. E é isso muito bacana. Sim. Agora, Daniel, eu vou ter que te atrapalhar um pouquinho, porque nós vamos ter um sorteio. Eu vou compartilhar a tela do evento. Vocês estão vendo? Quer que eu tire? Eu acho que eu tenho que tirar a minha, não tem, não? Não, eu tô vendo. Eu consegui te tirar. Ah, beleza. Um sorteio hoje, olha que legal. Opa! É o curso do nosso professor também, Flávio Bicalho, com a EAD. Eu fiz aqui, interromper compartilhamento, e eu vou compartilhar novamente online. Opa! Um simulador online. Vocês estão vendo a minha tela? Estamos. Vamos sortear, vamos ver. Número 21. Vou interromper o compartilhamento e vou compartilhar de novo o meu Excel. Vocês estão vendo que número... Espera aí que eu me perdi. 21. Doris, é isso? Doris. É o Doris. Foi o Doris. Você tá fora. Esquece. Pula por de cima, pula por de cima. Não, mentira, não vale. Vou tentar de novo. Para, Doris. 73. Interromper compartilhamento, compartilhar de novo. Valéria Leitão. Valéria Leitão. Cadê ela? Tem que estar aqui. Ah, isso. Apareci. Eba! Oi, Patrícia, sou sua colega da Estácio. Cadê ela? Deixa eu ver. Cadê? Valéria? Dá para ver? Tá escuro. Oi, Valéria, tudo bem? Amiga do Ricardo. Menina, tudo bem? Então, Valéria, você pode mandar um e-mail para a Nacional. Você tem um e-mail que é bdh@. Eu vou mandar também, eu tenho os teus dados, mas de qualquer maneira eu vou entrar em contato com você, ou na verdade a Nacional vai entrar em contato contigo para acertar os lances do sorteio. Ai, que bom, obrigada. Valéria pode entrar direto no site da AEA e mandar um e-mail para a AEA que eles já vão colocar seu nome. O pessoal da AEA está aqui na sala. O Cristiano está aí, né, Parabéns. Cristiano? Por isso que a Doris não valia, afinal de contas, ela é nossa diretora nacional de marketing, ela que está divulgando o sorteio. Que bom. É esse final de semana. Cristiano. Cristiano está aí. Olha, que show, hein? A gente vê todo mundo no meio dessa quarentena, ver nossos colegas queridos, é muito bom. Muito bom. É verdade. E aí, Muito agradecer a nossa equipe do Rio de Janeiro. Gente, vocês estão de parabéns. Deu tudo certo. Infelizmente, algumas pessoas ficaram sem entrar. A nossa querida Xoxará Doris, o Mário Ferre, em outros estados também. Eu acho que esse foi o inicial. Mesmo assim, nós conseguimos 80 pessoas aqui em 3 dias de divulgação. Eu acho foi rápido. 84. Parabéns, Elza. Parabéns, Kátia. Foi show. Eu queria agradecer, né? Eu queria dar uma palavrinha. Agradecer a equipe da Regional do Rio, que foi um trabalho assim árduo, intenso. Bota intenso, né, Kátia? Parabéns, assim, estou muito feliz com o resultado. Foi muito legal. A palestra foi excelente. Tá? Obrigada, Inara. Foram um show e vou dizer que foi em menos de uma semana, né, Kátia, que a gente teve de plataforma então assim ainda tem uns ajustes para a gente fazer, mas meu Deus, foi acho que melhor do que a gente imaginava. A questão de entrar, a gente sabia que ia ter esse estresse inicial,
mas a gente tinha que começar, né? Então, parabéns mesmo para a equipe toda e para a Patrícia também, muito obrigada. E é isso aí, gente. Agora a ideia é que a gente mantenha, tá? Cada regional vai assumir uma semana, trazendo conteúdos diferentes, sempre bem relevantes. Fiquem atentos à programação, vem muita coisa boa por aí. Tá bom? E muito obrigada, e adorei ver todo mundo. Obrigada. Obrigada a todos. Obrigada. Acho que sim, né? Obrigada a vocês, gente, pela paciência aí. 1h e tanto juntos, mas foi bom. Valeu, obrigada por tudo. Eu tenho que te pedir desculpa porque eu não assisti a sua aula, mas como você foi minha professora 2 vezes, eu tive a sorte de ser aluna dela 2 vezes, na especialização de arquitetura. Na verdade, teve que ficar de arquitetura da UFRJ no mestrado agora da UFRJ. Foi, é verdade. Que bom, é um prazer estar aqui com vocês, tá? Adorei a iniciativa, quero agradecer a Elza, a Kátia pela essa oportunidade, a todo mundo da BDH, a Cristiane, a Alexandre, que está ali também, assim, todo mundo que está aqui assistindo, na oportunidade da gente ter batido esse papo, que na verdade, assim, passar um pouquinho de conhecimento e a gente fazer essa troca super rico. A gente só tem a ganhar, todo mundo junto, né? Às vezes eu acho que eu falo demais, mas assim, eu fico muito preocupada com o cronômetro, falei, nossa, estou falando demais. Então, assim, porque é bom escutar vocês também, para a gente ter a oportunidade de trocar. Obrigada, tá? Obrigada. Tchau, até mais. Tchau.